Glória a Jesus, a paz do Senhor. Chegou novamente sexta-feira cheia de missões. Estava olhando meu livro aqui. Viver de Missões é um livro muito bonito, muito gostoso. Eu já li ele 5 vezes, porque preciso lembrar o que eu escrevi muitas vezes aqui, para poder encher meu coração com palavras boas. Hoje eu vou pregar sobre a entrada triunfal de Jesus. Já coloquei esse fundo musical e vou deixar ele durante toda a live. Essa é a live número 45. Deus tem me abençoado. Hoje é um dia especial, dia dos namorados. Já celebramos aqui com a minha esposa, lembrando dos momentos lindos e maravilhosos que passamos junto desde que a conheci. Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia. Vamos buscar Marcos, Evangelho de Marcos. Vou ler apenas um versículo. Marcos 11:9. Marcos 11:9. Vou ocupar minha Bíblia aqui do Gesiel Gomes. Muito legal, muito bom essa Bíblia do Gesiel Gomes. Como eu tenho aqui escrito no meu notebook, porque depois então eu subo também essa informação para o blog do Púlpito na Net. Esse é o nome da live, Púlpito na Net, hoje sexta-feira, dia 12 de junho. Diz assim a santa, a poderosa, a sempre eterna e viva palavra do Senhor. Marcos 11:9. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Quero que observe estas duas posições que está neste versículo. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem: os evangelistas vão na frente, os discípulos vêm atrás. Por isso que eu pedi para você observar essas duas posições: os que vão adiante e os que vêm depois. Os que vão na frente sempre será o evangelista que vai desbravar, que vai abrir caminhos, que vai abrir a obra, que vai realizar a missão. E os que vêm depois dele são os seus seguidores, são os seus discípulos. Esse capítulo 11 é uma história fantástica que quero começar a narrar aqui, colocar alguns detalhes talvez que você nunca percebeu ou você nunca ouviu. Essa palavra Hosana é uma palavra grega. Ela vem de uma expressão hebraica que significa salva, por favor. Ficaria mais ou menos assim: Jesus, salva-nos, por favor. Eles estavam clamando enquanto Jesus entrava então na cidade de Jerusalém. Antes de falar da entrada triunfal de Jesus, eu quero contar como era uma entrada triunfal tradicionalmente. Era usado um cavalo branco, poderoso, grande. O general de guerra ou rei entrava em imponentes cavalos brancos, exibindo as suas armas, exibindo a sua coroa,
e aqueles que eram vencidos ou derrotados vinham atrás, amarrados assim, como que numa fila indiana, exibindo aquilo ali ao público que estava no portal da cidade, na entrada principal da cidade, e todo mundo aclamava o seu rei, o seu imperador, o seu governador, pela vitória que havia obtido no campo de batalha. Então, eles podiam perceber de longe essa entrada triunfal por causa daquela coroa de laurel, folhas verdes na cabeça dos vencedores, e além dos perfumes que se utilizavam para fazer essa entrada triunfal, ela era perceptível aos olhos, perceptível ao olfato, perceptível ao ouvido. Uma entrada triunfal tradicional de um rei, de um general, com os seus soldados, sempre ela terminava no palácio. Se fosse de um dominador, um imperador, um governador, sempre terminava no palácio. O rei terminava subindo os degraus do seu trono, sentava-se no trono, ouvia-se músicas, pessoas discursavam, manifestavam a grandiosidade do reino, da conquista, da vitória. Assim acontecia habitualmente com uma entrada triunfal tradicional de qualquer rei, de qualquer imperador, de qualquer governador. A entrada de Jesus, você vai ver muita diferença daquelas entradas triunfais conhecidas. Primeiro que o próprio povo judeu acreditava que Jesus ia estabelecer o seu reino, o reino de Israel, o reino físico. Mas Jesus confundiu as pessoas da sua época, porque ele não entra num cavalo imponente, branco, majestuoso. Ele entra montado num jumentinho que havia sido tomado emprestado. Veja a conversa de dois discípulos depois da morte de Jesus no caminho de Emaús, Lucas 24, 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você conhece essa história? Jesus já ressuscitado, caminhando com dois discípulos no caminho de Emaús, e eles narrando tudo quem era Jesus, como era Jesus, e que havia sido condenado pelo Império Romano que atuava na época, e que eles esperavam. Essa era um conhecimento, um desejo geral do povo judeu. Eles esperassem que o Messias ia redimir a Israel, ia estabelecer o seu reino físico, ia dominar o Império Romano, estabelecer a paz, a ordem, sentar-se no trono. E Jesus, na sua maior simplicidade, entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Ainda Jesus estava na terra, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6, antes da sua ascensão. Houve também uma pergunta. Eles perguntaram, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus, olha, não convém vocês saber o tempo e as estações,
mas esperai em Jerusalém e sejam cheios do Espírito Santo. Então, até na última hora, no último momento, eles esperavam ainda que Jesus ia ser como um imperador, como um governador, como um rei, que eles estavam acostumados a ver, que tinha trono, que tinha palácio, que tinha entrada triunfal montado em cavalo branco. Isso não aconteceu. Isso vai acontecer quando Jesus vier com a sua igreja estabelecer o seu reino milenial de 1000 anos. Assim ele virá. Aí ele virá montado num cavalo branco e a sua igreja acompanhado também, montados em cavalos brancos. Será maravilhoso esse evento. O reino de Deus que muita gente queria era a própria pessoa de Jesus Cristo estabelecendo, trazendo o reino de Deus à terra, fazendo possível o homem se acercar a Deus, abrindo esse caminho para que o homem tivesse acesso ao Pai. Ele veio e habitou entre nós, ele se fez carne, aleluia. Ele foi o tabernáculo entre nós, certo? Vimos a sua glória, diziam aqueles seguidores daquele momento que ele estava ali nas cidades, percorrendo aldeias, cidades, regiões. Mas a grande diferença é que quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele entra com muita humildade, não exibindo pompa, poder, glória. Ele entra montado num jumentinho. Jesus, antes de morrer, ele dá uma expressão muito linda que eu cito com muita frequência, Mateus 23, 27. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Ele não veio para estabelecer o seu reino. Ele não veio para enfrentar o imperador. Ele não veio para enfrentar César. Ele disse: eu queria muito bem reunir o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Mas ele lamenta sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Muitos profetas, todos os profetas foram apedrejados e mortos pela sua própria nação. Ia apedrejar, ia crucificar a Jesus também. Eu quis, muitas vezes, como a galinha, juntar os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Não conheceram o dia da vossa visitação. Que triste isso. Será que Jesus não está querendo fazer isso com você, com a tua família? Nessa época de pandemia, te juntar e que você venha ao conhecimento da verdade e seja restaurado? Será que não é esse o tempo da visitação de Deus para a tua vida? O tempo da visitação do Senhor para a tua casa? Com certeza o Senhor quer entrar na tua vida, entrar na tua casa, te salvar, transformar. Você precisa deixar de olhar notícias da televisão e da internet e começar a olhar para a Bíblia e encontrar Jesus. Jesus quer juntar você, Jesus quer trazer a salvação. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus é o Salvador, Jesus é tudo. Você precisa conhecer Jesus, você precisa receber Jesus.
nessa expressão que a gente viu, bendito que vem em nome do Senhor, é aquilo que estava profetizado no Salmo 118, versículo 6. Jesus então se dá conta que nesse dia o povo estendia ramos, estendia suas roupas, fazendo como que um tapete para ele passar por cima. E ele ouvia então essa voz: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é esse bendito que veio em nome de Deus. Aleluia, esse que veio trazer esta salvação tão grande e tão gloriosa. E quando Jesus entra, preste atenção, em Jerusalém, ele não vai ao palácio, porque ele não é rei, não era rei ainda, ele vai ao templo. Era véspera de Páscoa, preste atenção nesse detalhe, o templo estava fechado. Olha só o que diz Marcos 11:11, é o mesmo texto da entrada triunfal. E quando entrou Jesus em Jerusalém, no templo, não no palácio, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia estava próximo de Jerusalém. Ele não disse nada, ele não fez nada, mas ele observou tudo, e o que ele mais viu foi, número 1, o templo estava fechado, porque o Salmo 118, que cumpre a profecia aqui, tinha que ser essa entrada triunfal até no altar, até na ponta do altar. Mas o templo estava fechado, era véspera de Páscoa. Jesus observou tudo que estava ao redor. Sabe o que ele viu? Centenas e centenas de camelô, centenas e centenas de barraquinhas, de pessoas que estavam se preparando para a Páscoa. Era um verdadeiro comércio que existia em Jerusalém por ocasião dessa Páscoa principalmente. Como vinha gente de todas as nações e queriam comprar um animal para oferecer em sacrifício ao Senhor, eles vinham trazendo as suas moedas estrangeiras e tinha que ter uma barraquinha pelo menos com cambistas para trocar, cambiar o dinheiro do seu país pelo dinheiro de Israel, pelas moedas de Israel, para comprar o animal que também tinha ali ao redor do templo, em piquetes, em cercas, em currais, em barraquinhas. Havia um comércio intenso cerca, perto do templo. Você já foi em algum evento missionário aqui no Brasil, que quadras e mais quadras, perto do local do evento, se reúne o comércio inteiro? Tem de tudo para vender nesse comércio. Tem roupa, tem sapato, tem meia, tem perfume, tem cinto, tem CD, tem Bíblia, tem livro, tem tapete, tem panela, tem pipoca, tem pinhão, tem espetinho, tem de tudo. Eu não vou dizer, mas eu acho que você imagina de que lugar que eu estou falando, ou de quais lugares, porque num evento de missões grande, sempre haverá essas barraquinhas vendendo essas mercadorias. É muito parecido com o que viu Jesus na sua cidade, na sua terra,
entre a sua gente, entre o seu povo. Ele entra montado no jumentinho, já era final da tarde, e como diz o texto, versículo 11, e como já era noite, já estava se anoitecendo, ele vai então para Betânia, aonde estava a casa de Marta, a casa de Maria, a casa de Lázaro. Jesus sempre se hospedou nessa casa, mas ele não disse nada, mas com certeza ele saiu muito triste. Quem sabe ele pensou durante a noite: eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou tomar uma atitude, amanhã será outro dia, quando eu sair de Betânia, agora não mais entrando de maneira triunfal, mas entrando de maneira comum na cidade de Jerusalém, eu vou fazer algo, e nós vamos descobrir o que Jesus faz. O versículo 12 diz assim: no dia seguinte, um dia depois, quando saíram de Betânia, Jesus e os 12 discípulos, diz o texto que Jesus teve fome. Então me dá a entender que ele não comeu nada na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, porque ele estava triste com a situação que ele havia encontrado ao redor do templo, aqueles camelôs, aquelas barraquinhas, aqueles vendedores todos, aqueles animais todos ali presos, aqueles cambistas todos ali com aquelas pombinhas, com aquelas ovelhas, aquele pessoal chegando, já trocando as suas moedas. Jesus viu tudo aquilo, ficou triste e não comeu. No dia seguinte, ele teve fome, e diz que ele viu uma figueira fora da cidade. Ele vai caminhando, se aproxima da figueira, porque estava com fome. Diz o texto, procurou buscar algo na figueira. A figueira produz figo. A pergunta minha é: por que Jesus não comeu figo na casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Se ele estava acostumado, ele tinha liberdade. Ele podia ter dito: hoje eu não quero comer pão, não quero tomar vinho. Vocês têm figo? Eu quero comer figo, mas a Bíblia não registra. Ele não pediu nada, ele não comeu nada em Betânia. Agora, de volta de Betânia para Jerusalém, um dia depois que passou aquela noite, depois que ele teve aquela visão ali do que estava acontecendo, aquele mercado em volta do templo, ele teve fome no caminho e se aproxima então daquela figueira para achar algo. E não achou. Não é uma casualidade essa história. Essa história tem um propósito. Jesus queria mostrar para os seus discípulos alguma coisa, ensinar alguma coisa a respeito dessa figueira. Não era tempo de figo. 2, ela não estava dentro da cidade. 3, aquela figueira representa aquela geração, a geração do tempo de Jesus, que só tinha folhas e não frutos. Será que a nossa geração hoje não está um tanto parecida com aquela geração ali? Quando nós estamos no corpo que é a igreja, nós estamos enxertados ali na videira verdadeira, nós vamos dar muito fruto. Frutos que permanecem, frutos que glorificam, fruto que as pessoas veem e vão glorificar a Deus pelo resultado que você está produzindo, pelo estilo de vida que você tem. Agora, se você está fora do corpo, fora do templo, fora da igreja, você corre um perigo muito grande. Porque Jesus, quando viu aquela figueira
cheia de folha, ele disse assim: nunca mais nasça em ti, ou perdão, nunca mais ninguém coma fruto em ti. Isso ele disse quando foi para Betânia. E no outro dia de manhã, os discípulos disseram: Mestre, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou das raízes até na ponta dos ramos. Essa história me faz pensar em Adão e Eva quando pecaram e estavam se escondendo no jardim do Éden. O que eles fizeram para eles? Fizeram umas roupas de folha de figueira. Não tinha fruto, não tinham obedecido, estavam com vergonha, agora se sentiam nus e se estavam cobrindo com folhas de figueira. Essa geração atual que está passando por esta pandemia é essa geração de que está produzindo apenas folha. Não há resultado, não há obra, não há fruto. O Senhor vem buscar, não encontra. Uma geração vazia, uma geração perversa, uma geração leviana, uma geração do oba-oba, uma geração do light, uma geração das facilidades, das comodidades, uma geração sem peso. E o vento leva essas folhas e mostra a sua nudez, a sua falta de fruto, a sua falta de amor, a sua falta de fé, a sua falta de compaixão. Eu te faço um convite nessa noite. Venha fazer parte dessa geração que está dando fruto. Venha fazer parte dessa igreja que está atuante, militante. Venha fazer parte dessa igreja humilde, dessa igreja de Cristo, essa igreja que está dando bom exemplo, bom testemunho. Saia dessa geração de folhas. E quando ele chega e se aproxima do templo, eu creio que ele se encheu de uma ira santa. E ele vira aquelas mesas dos cambistas, que estavam ali trocando moedas, fazendo câmbio de moedas. Aquelas mesas daqueles homens vendendo aquelas pombinhas para os pobres. Aquelas mesas que o mercado era maior, vendendo animais de grande porte para o sacrifício. Sabe o que estava acontecendo naquela ocasião? Os animais que vinham caminhando quilômetros e quilômetros e quilômetros para ser imolado em Jerusalém na Páscoa, chegavam exaustos, chegavam cansados, e o sacerdote que tinha essa empresa, esse mercado, havia liberado esse mercado em volta do templo, dizia: não passa pela inspeção. Esse animal exausto, cansado, não passa pela inspeção. Eles tinham dado instruções às pessoas que verificavam aqueles animais que chegavam exaustos e cansados, e eram desclassificados e eram colocados num curral à parte. E o sacerdote e as pessoas que trabalhavam para Anás e Caifás, o sogro e o genro, dizia: estes animais aqui não servem para o sacrifício. Eles estão cansados, estão estropiados, eles caminharam, eles machucaram o seu casco, machucaram a sua unha, eles estão cheios de pó, eles estão cansados, vão ficar aqui nesse curral. Mas para facilitar, nós temos, olha só, esse outro curral cheio de animais descansados, gordos, vigorosos, bonito, selecionado, passaram pela inspeção. Mas o comércio era da seguinte maneira: esse animal cansado era refugado, era desclassificado, não passava pela inspeção, e a pessoa dizia: puxa vida, eu perdi o meu
animal, já que ele foi desclassificado pelas autoridades do templo. Mas como eu tenho um pouco de dinheiro, então eu vou comprar esse animal, aquele outro, que está aqui descansado, bem alimentado, tranquilo, apto para o sacrifício. E Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, Jesus vendo esse comércio da casa de Deus, ele disse: vocês são loucos, vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês estão extorquindo o povo que vem de longe, trazendo o seu simples animal e colocar aqui na porta da casa de Deus esse comércio, esse shopping, essa vitrine, essa abundância de animais. Isso estava dando um lucro, isso estava enchendo o tesouro de Anás e Caifás. Igual que alguns eventos de missões que a gente vê por aí, que o povo vem lá do norte de avião, vem de ônibus, vem de caravana, vem de carona, divide a gasolina, e aí são extorquidos no evento missionário, porque aquela oferta simples é refugada, aqueles 100 reais virou 100 reaisinhos, e eles agora então apelam para a oferta de 4 dígitos. Diga que eu não estou falando a verdade. 1.000 reais. E aquela pessoa, para aparecer no púlpito e para receber os aplausos, então pede até o microfone. Eu estava vindo, eu ia dar 100, mas o Senhor me tocou, eu vou dar 10.000. O comércio missionário. E Jesus olha para tudo isso e vê e fica decepcionado, arrasado com a situação missionária da época presente. Daquela ocasião, Jesus virou a mesa, foi pombinha voando para todo lado, animal solto para todo lado, e ainda ameaçou: eu vou passar o chicote. Hoje, o que nós podemos fazer, e o que eu estou fazendo aqui nessa live, é passar o chicote virtual e dizer que isso é uma canalice, que isso é um pecado grave, que isso traz tristeza para o reino de Deus, porque isso não é reino de Deus, isso é reino do homem, isso é missão mercadológica, isso é feira em volta do templo, isso é o shopping missionário das últimas décadas. Por isso veio a pandemia e fechou esses eventos massivos, e não sei se voltará. Sabe quanto tempo vai durar essa pandemia? Vai durar 100 anos. Daqui 100 anos eles vão estar lembrando que em 2020 morreu milhares de pessoas em todo o mundo. Então não fique esperando que a vida será o novo normal, não será igual que no passado. Deus ficou cansado com essa história de fazer comércio em volta do templo. Eu quero falar com os evangelistas. O título dizia que os evangelistas, eles vão na frente. O que Paulo fala para Timóteo? 4:5, 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Tá vendo? Você ser sóbrio em tudo. Não fique assim, como ébrio. Não, sobriedade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei aonde estou indo. Sobriedade. Sofre as aflições. Não queira fazer a tua entrada triunfal. Nenhum púlpito é entrada triunfal para ninguém.
Não existe entrada triunfal aqui na terra. A nossa entrada triunfal será nas mansões celestiais. Quando Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir esse bem-vindo, porque todos ouvirão esse bem-vindo, os que forem transformados no arrebatamento da igreja, e os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Entraremos todos juntos, ou vivos transformados em um corpo glorificado, ou ressuscitado num corpo glorioso. Entraremos pelos portões da cidade celestial para ouvir o Filho dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Vocês são benditos, vocês são bem-aventurados, vocês sofreram as aflições e vocês fizeram a obra de um evangelista. É o que o Paulo está dizendo para Timóteo: cumpre o teu ministério. Tem igrejas na atualidade que o cargo de evangelista é um degrau antes de ser pastor, apenas uma hierarquia. E eu queria dizer aos evangelistas que não é uma hierarquia, não é um degrau, não é um próximo passo a ser pastor. Evangelista é uma missão, é um trabalho, é uma ordem do Senhor. Você, como evangelista, tem que estar ganhando almas para o reino de Deus. Humilde como Jesus, simples como Jesus, não exibindo o teu cavalo branco, teus relógios amarelos, os teus anéis de ouro, os teus ternos de grife caríssima. Seja simples, cumpre o teu ministério, cumpre com o chamado que o Senhor te deu. Quero falar também para os missionários. A palavra missionário não pode ser apenas um título de carinho, como eu estou vendo no Facebook, centenas e centenas de pessoas que são chamadas de missionários. Tem igrejas que não conseguem dizer para a esposa do pastor ou consagrar ela como pastora, então chama ela de missionária. Mas missionária de fato é aquele que faz missão, aquele que vai em busca das almas, aquele que em exercício está em terreno, está em missão, está falando de Cristo para as demais pessoas. Volto lá no início dessa mensagem. Tanto os que iam adiante dele, os evangelistas vão na frente, eu já disse isso, como os que vinham depois, os discípulos que vinham depois, clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra para nós nessa noite. Aproveitando o ensejo, quero orar. Eu sei que você conhece muito e sabe aonde está acontecendo esse mercado. Jesus se aborreceu com isso. Jesus virou aquelas mesas. Está faltando alguém hoje com essa coragem para desmascarar, desmentir, para repudiar esses erros que está sendo cometido. Vamos tomar o exemplo de Jesus. Ele entrou humildemente, não foi para o palácio, foi para o templo estava fechado, ele vai para Betânia, ele volta de Betânia, ele tem fome, ele amaldiçoa a figueira porque estava apenas produzindo folhas. Que não seja esse o teu caso, que o Senhor possa encontrar em ti um fruto doce, um fruto agradável. Pai, eu oro agora pelas pessoas que me ouviram até agora, pelas pessoas que ouvirão, Senhor, esse vídeo em outra data, em outra circunstância. Senhor, faz que esta mensagem venha chegar ao coração de muita gente. Nós estamos, Pai, numa
circunstância muito parecida. Há muito mercado, há muita gente se enriquecendo, enquanto que Jesus foi humilde, enquanto que Jesus lavava o pé dos seus discípulos, enquanto que Jesus entrava montado num jumentinho. Senhor, os líderes dessa época estão exibindo até guarda-costas, carros importados, carros de luxo, carros, Senhor, automático, carros blindados. Teve um, Senhor, que até dentro de um púlpito blindado ele pregava. Ele, quem sabe, tinha medo de morrer, mas tu não teve medo de morrer. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque tu entrou em Jerusalém, não para tomar o poder, mas para dar um exemplo de humildade. Quantas vezes, Jesus, tu quisesse juntar com uma galinha, mas aquele povo continuava na política, continuava na soberba, continuava, Senhor, no seu orgulho, continuava, Senhor, desejando um homem, um imperador, um reino físico, mas o teu reino era tu mesmo, em pessoa, o teu evangelho, a tua vida, a tua salvação, o teu exemplo. Obrigado, Senhor, por aqueles que permanecem assim, humilde, dando fruto, Senhor. Tira de nós toda arrogância, tira de nós, Senhor, todo orgulho. Senhor, acaba de uma vez com esse mercado dentro da tua igreja, com esse mercado fora da tua igreja. Vira essas mesas, Senhor. A pandemia tem revelado isso, que o povo estava se reunindo, os líderes estavam fazendo a sua entrada triunfal, com ternos de cores únicas e exclusivas, diferentes dos demais. Só faltava colocar uma coroa na cabeça. E quando abria a sua boca, Senhor, estava vazio, havia apenas folhas, Senhor. Mas a tua palavra diz que tu sopra a folha, mas o fruto vai permanecer. O fruto vai permanecer. O teu Espírito Santo está com aquela pá na mão para limpar a eira, para limpar a igreja, para tirar toda a palha, toda a casca, todo, Senhor, toda a folha, e que o fruto que tenha peso permaneça no lugar. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Abençoa cada pessoa que ouvir, e cada pessoa que curtir, e cada pessoa que comentar possa receber uma bênção dupla. E cada pessoa que se inscrever no canal do Mundo Missionário seja abençoado por ti. É tu quem dá o crescimento, é tu quem faz milagre, é tu quem abre porta, é tu quem nos sustenta com a tua graça e com a tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer 3C ou 4C, olha só. O primeiro C é o mais simples, é apenas curtir. O segundo C é muito importante, é comentar. Comente alguma coisa a respeito dessa palavra que você ouviu. O terceiro C é compartilhar para que mais pessoas possam ouvir. E o quarto C é você pode contribuir para esse ministério. Você pode contribuir aqui. O meu nome é Pastor Teófilo Carpe. Você pode me chamar em inbox, pode anotar o meu WhatsApp, 41 é o DDD, 99172, acho que disse errado, vou dar outro número, 9196 6369. Que Deus abençoe, receba um abraço e até a próxima vez que estaremos aqui ao vivo. Um abraço.